Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Versículos 8 e 9. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, oramos a Ti, Senhor, e entregamos essa palavra a Ti, Deus, esse momento aqui de comunhão, de oração e de pregação, Senhor. Que esse sermão, Deus, possa ser para a nossa edificação, Pai. Que o Senhor possa encontrar em mim, humilde servo pecador, um canal para que o Senhor possa falar para os Teus, para a Tua juventude, Deus, para a nossa comunidade. E assim que nós te oramos, dependendo de Ti, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Gente, primeiro um pano de fundo, né? Como é que a gente cai em Colossenses, de repente assim, no capítulo 2, falando já dessas coisas aí meio polêmicas. Primeiro falar sobre a Epístola aos Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses. Por que Paulo escreve aos Colossenses? Bem, primeiro é bom a gente saber, pelo menos, quem são os Colossenses. Havia uma cidade na Ásia Menor, né, que é uma província do Império Romano, chamada Colosso, ou Colossos, dependendo aí como você traduz e pronuncia. E nessa cidade havia sido pregado o Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, havia chegado nessa cidade e havia sido iniciada uma vida de igreja naquela cidade, havia sido iniciada uma comunidade cristã, uma igreja local ali. E a gente não sabe bem, não fica muito claro, se Paulo conhecia aquela comunidade antes, ou se ainda não tinha contato com a própria comunidade, mas Paulo tinha contato com alguns irmãos daquela igreja. E ele escreve, ali preso em Roma, Paulo escreve essa carta aos Colossenses. Pela descrição de Paulo na carta, a igreja em Colossos era composta por judeus e pagãos que haviam se convertido e agora eram cristãos, fazendo parte dessa única comunidade. E para judeus e pagãos, haviam muitos conceitos antes de se tornarem cristãos que acabavam por voltar à tona e influenciar a vida deles. Paulo diz que, pelas notícias que ele tem de Epáfras, um servo do Senhor que estava ali, a comunidade vivia em amor, preservando o amor, a esperança e a fé. Aqueles 3 princípios básicos, os 3 pilares da fé cristã que são relatados nas epístolas de Paulo. E essa comunidade, apesar de preservar a fé, a esperança e o amor, ela sofria alguns ataques, alguns bombardeios, algumas influências do que ficou conhecido na história da igreja por heresia dos colossenses. A gente vai tentar encontrar alguns pontos que vão nos dar dicas do que poderia ser essa heresia dos colossenses, porque, na realidade, não dá para saber exatamente. A gente sabe que ali no mundo antigo, no tempo do início da história da igreja, na igreja primitiva, haviam algumas doutrinas de filosofia grega, de filosofia platônica, de filosofia aristotélica, e essas filosofias, juntamente com o judaísmo, o ascetismo judaico e outras correntes de pensamento, o legalismo, os judeus querendo ainda, os judaizantes, né, os judeus que ainda tentavam trazer a prática da lei de Moisés para a igreja. E todas essas forças de pensamento
estavam ali confluindo em Colossos, e todas elas têm algum sintoma que será gerado e que a gente perceberá na carta de Paulo. Então, Paulo não escreve simplesmente para elogiar a igreja ou para agradecer ao Senhor pelo quanto eles têm vivido em amor, esperança e fé. Mas ele também escreve para combater aquilo que ficou conhecido na história como heresia dos colossenses. Tá? Então, as principais influências dessa heresia, dessa falsa religião, essa falsa doutrina que estava sendo disseminada entre os colossenses e que tentava influenciar a vida dos irmãos e mudar a vida da igreja, algumas delas a gente vai citar aqui: o gnosticismo, o ascetismo judaico, tá? O legalismo e o misticismo e o dualismo. Vocês não precisam se preocupar com esse monte de termos. A gente vai aqui falar, na prática, o que acontecia, principalmente a partir da visão, a cosmovisão, a visão de mundo e da vida gnóstica. Tá? Então, os gnósticos acreditavam que eram detentores de um certo conhecimento, e que esse conhecimento oculto, esse conhecimento misterioso, era capaz de salvar os homens. Os gnósticos faziam uma confluência, uma espécie de síntese entre a filosofia grega e tentavam ornar isso, sintetizar isso com o ensinamento bíblico e formar uma nova visão de mundo. Esse ensinamento, essa tentativa de juntar o cristianismo bíblico com a visão grega de mundo, corrompia a mensagem do Evangelho a tal ponto que minava os seus fundamentos e não dava para reconhecer como Evangelho, porque os pontos fundamentais eram perdidos. Tá? Então, ficaram conhecidos como gnósticos por causa da gnose, que é esse termo grego para conhecimento, que não é um conhecimento empírico, não é um conhecimento de vida, mas é um conhecimento teórico. Eles acreditavam nisso como uma forma de salvação, e eles acreditavam também que a matéria, isso por influência grega, eles acreditavam também que o mundo material, a matéria, era inferior ao mundo espiritual. Os gnósticos acreditavam que o que era material era de qualidade inferior, de qualidade desprezível e caída, e, portanto, deveria ser evitado e desprezado, e até mesmo mortificado. Portanto, eles acreditavam que o corpo deveria ser mortificado. O corpo era um problema, um empecilho para a transcendência do homem, um empecilho para a nossa salvação. Então, a gente precisava mortificar o corpo, se livrar do corpo, matar as experiências do corpo, as experiências da vida humana. Eles acreditavam também numa espécie de organização espiritual e cósmica que colocava Deus lá em cima. Abaixo de Deus, algo que a filosofia grega vai chamar de rudimentos ou espíritos elementares do mundo. São espíritos que regiam os elementos fundamentais do mundo. Esses espíritos teriam parte do poder, da soberania, dos atributos de Deus, e, portanto, eles associavam com isso os anjos. Então, os anjos, para os gnósticos, eram espíritos que controlavam os elementos do mundo e que tinham parte do poder, da soberania, dos atributos e da supremacia de Deus. Abaixo dos anjos, um pouco mais próximo da matéria, eles colocaram Jesus. Jesus, por ter vindo entre nós, era inferior aos anjos, que eram mais desprendidos da matéria. Portanto, Jesus estava entre os homens e os anjos entre Jesus e Deus. E eles acreditavam assim que os homens, os mais inferiores, presos ao corpo material, deveriam adorar, prestar culto
aos anjos, esses seres elementares, para poderem chegar a Deus. E esse contexto todo está lá na Grécia Antiga, mas precisa vir para a nossa prática hoje. Tudo isso são características que ainda vão se tornar mais práticas ao longo do sermão, mas são características de uma falsa religião, uma falsa doutrina. É isso que Paulo diz sobre esses ensinamentos que se espalhavam no meio dos colossenses e até em outras igrejas. Falando sobre falsa religião, Francis Schaeffer teve uma crise, não sei se todos conhecem Francis Schaeffer, mas o barbicha Francis Schaeffer é um dos maiores influenciadores da nossa comunidade, e ele fala de uma crise, as suas biografias, a sua esposa, ao escrever, também fala dessa crise, a famosa crise do sótão de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer parou um momento da sua vida e disse: eu preciso saber se o cristianismo, se a fé em que eu tenho acreditado até hoje é verdadeira. Eu preciso saber se todo o caminho que eu trilhei até hoje é verdadeiro. Eu não quero viver uma mentira. E ele havia sido agnóstico e disse, agnóstico, hein? Não é agnóstico. Agnóstico é alguém que acredita que não tem como conhecer a Deus, que não tem como alcançar o conhecimento. Ao contrário do gnóstico, que acredita nesse conhecimento teórico e oculto para chegar a Deus. E Francis Schaeffer falou: olha, eu preciso parar e eu preciso voltar e questionar tudo em que eu acreditei até hoje, para saber se o cristianismo é verdadeiro. E se eu concluir que o cristianismo não é verdadeiro, eu vou voltar à minha posição de agnóstico. Isso ele disse para sua esposa, Edith Schaeffer. Vocês imaginam como a Edith ficou? Schaeffer ficava trancado no sótão, andando de um lado para o outro, orando, pensando, questionando e pesquisando, enquanto Edith Schaeffer ficava lá embaixo orando. Senhor, fala com esse homem, Deus, porque se ele voltar a ser agnóstico, Pai, ferrou. E Schaeffer coloca o cristianismo em xeque, diante da realidade. Eu preciso saber se o cristianismo é verdadeiro. E para saber se o cristianismo é verdadeiro, eu preciso saber se ele condiz com a realidade. Portanto, se ele é real. Schaeffer entra nesse dilema e, portanto, ele nos dá algum princípio para que a gente possa falar sobre verdadeira espiritualidade, verdadeira religião. Aliás, quando Schaeffer sai da sua crise de fé, ele escreve o livro Verdadeira Espiritualidade. A crença verdadeira precisa condizer com a realidade. Portanto, Schaeffer utilizou um método. Se eu levar a minha crença às últimas consequências, se eu esticar a minha crença às últimas consequências, e ela se revelar falha diante da realidade, então é falsa. Agora, se eu levar a minha crença às últimas consequências, se eu usar tudo aquilo que eu acredito, todos os meus pressupostos, eu realmente praticá-los, as últimas consequências, aplicá-los a tudo, e ele me der respostas, então é verdadeira a crença. Schaeffer aplicou isso, e nós vamos aplicar hoje à noite aqui esse método schaefferiano para entender alguns costumes e alguns comportamentos do cristianismo hoje. E talvez você os encontre em você mesmo. Então, com relação aos falsos mestres que falavam, ensinavam a igreja esses ensinamentos que iam além da Bíblia, esses ensinamentos que traziam doutrinas que iam além da Bíblia, leis que iam além dos limites bíblicos, regras que iam além daquelas que a Bíblia nos deu, Paulo não tinha nem cerimônia. Ele não era cauteloso, ele não era nem complacente com os falsos mestres. Lá em Gálatas 1:8,
ele fala que se alguém vos pregar outro evangelho que não seja esse que eu prego para vocês, essa pessoa seja maldita, anátema. Ainda que um anjo do céu venha e pregue outro evangelho, que ele seja maldito. Paulo não tinha cerimônia para falar de falso mestre. Paulo não tinha pena de falso mestre. Paulo tinha pena das ovelhas e não dos lobos. No cristianismo hoje, a gente está precisando de um pouco mais de seriedade. A gente está precisando se voltar para as ovelhas e cuidar das ovelhas. E combater certos ensinamentos que criam doutrinas que não estão na Bíblia. Essas doutrinas criam imagens do cristianismo que são falsas. E elas também desviam as ovelhas do próprio pastor. Então, voltando ao título da nossa mensagem, religiosidade obsessiva compulsiva, a gente vai observar algumas coisas. Primeiro, vamos aplicar alguns pontos que definem o que é isso, religiosidade obsessiva compulsiva. O que é obsessão e compulsão? O que é obsessão? Obsessão é um pensamento, uma imagem, um questionamento que fica na sua mente o tempo inteiro e não quer sair de lá. É aquilo que persiste na sua mente e lhe causa aflição, aquilo que causa estresse. Gente, não fui eu que fiz essa abordagem, não. Foi Malu, namorada lá do pastorzão Guilherme, que mandou essa fila sobre psicologia, tá? Então, obsessão é isso. Obsessão é um pensamento que persiste em você o tempo inteiro. Um questionamento. Algo que causa aflição em você. Algo que persiste e não quer sair da sua cabeça. E o que é a compulsão? A compulsão é impulso para se livrar desse pensamento, dessa imagem ou desse questionamento. A compulsão é uma reação a isso, é uma forma de tentar se livrar disso de todo modo, de qualquer maneira. Os ensinos falsos, eles tendem a criar comportamentos que não condizem com a realidade e nos tiram do equilíbrio humano, porque não condizem com a humanidade. E por que eles não condizem com a humanidade? Porque o Deus que escreveu a Bíblia é o Deus que criou o homem. O Deus que criou o homem escreveu a Bíblia e nada além do Deus que conhece o homem de dentro pode nos dar uma forma de vida mais humana e real do que aquela que a Bíblia nos dá. Então vamos tentar entender um pouco esses comportamentos que a gente acaba desenvolvendo. Tá? Vou ler aqui só uns sintomas. De uma forma muito objetiva, são preocupações excessivas e exageradas, pensamentos indesejáveis, dúvidas e medos obsessivos e impulsos. Que você viu são essas reações a esse pensamento que persiste. Passando. É muito importante lembrar aqui de algo que era determinante no pensamento gnóstico e que Darrell Miller chama hoje muitas correntes, digamos assim, evangélicas hoje, de gnosticismo evangélico. Por que Darrell Miller chama gnosticismo evangélico? Porque muitos princípios do gnosticismo, sim, princípios que estavam causando problemas no início da história da igreja, estão hoje presentes na igreja de Deus, desviando as pessoas de um relacionamento com Cristo para uma falsa religiosidade. Esse ponto determinante do gnosticismo é um dualismo. O gnosticismo separava o mundo de Deus como um mundo totalmente distinto do humano, a partir de uma abordagem de um viés qualitativo.
O mundo dos homens é inferior porque é matéria, e matéria é inferior ao mundo de Deus. Isso eles herdaram de Platão, que separava o mundo das formas, morfê, do mundo da matéria, o mundo de ilê, no grego. Você não precisa decorar esse nome. Os gnósticos, então, legaram à igreja, muitas vezes, esse dualismo que separa o mundo e estrutura a realidade nessa distinção inferior e superior. Portanto, a matéria é desprezível, portanto, você tem um mundo sagrado e um mundo secular. Se você tem vindo à nossa comunidade, se você é da nossa comunidade e tem acompanhado as últimas pregações, se você tem acompanhado as pregações de domingo, nós temos falado muito de cosmovisão cristã e, portanto, falamos muito sobre a estrutura da realidade para nós, para o cristão. E essa estrutura que divide a realidade entre sagrado e secular vem do gnosticismo e várias vezes ela voltou na história da igreja e volta hoje no evangelicalismo em geral. E qual é o problema para nós? Eu mesmo tentei viver isso. Eu cresci numa igreja, cresci numa comunidade cristã e aprendi a estruturar, a ver o mundo estruturado em sagrado e secular. Preste atenção, viu? Não ria, não. Só tem duas alternativas para quem entende o mundo dessa forma. Ou você vive nos dois, costume é de segunda a sexta, você vive no secular. Sábado e domingo, você vai para a igreja, fica com a família, sagrado. Tá? Essa diferenciação e esse costume a gente herdou já de uma estrutura do catolicismo romano, que também foi influenciado pela filosofia grega aristotélica. Mas eu tentei viver de um lado só. Fazer o quê? Você pode tentar também. Ou você acha que, quando se estrutura a realidade entre sagrado e secular, as pessoas devem buscar viver os dois? Você sabe o que eram os santos no catolicismo? O que são? São pessoas que tentam viver no andar de cima constantemente. Elas tentam ir para o andar do sagrado. E qual o problema com isso? Nenhum. Se você analisar a Bíblia, e a Bíblia nos fala de santificação, nos fala de viver na presença de Deus constantemente, a sua reação deve ser de querer viver no andar de cima, de querer viver no sagrado. Agora, o problema qual é? O problema é que essa estrutura não corresponde à realidade. E por que ela não corresponde à realidade? Porque se você tentar viver no sagrado, você vai ter isso aqui, ó. Quer ver? Para você ficar no sagrado, você precisa estar na presença de Deus. Como é que você sabe que você está na presença de Deus? Eu estou na presença de Deus orando. Se a estrutura da realidade é dividida, então na presença de Deus eu estou orando, estou servindo. Mas eu não posso estar servindo, estudando. Eu não posso estar servindo na igreja e estudando ao mesmo tempo. Então, qual é a saída? Eu encontrei a saída. Vou dizer a você. É assim, ó, você fica lendo e faz assim. Lucas é que vai rir. Você lê assim. O feudalismo era o modo de produção, Senhor. Aí você volta. O que é que eu disse? O feudalismo é o modo de produção, Senhor Deus. Da idade... O que é que eu disse? O feudalismo era o modo de produção, Senhor Deus, da idade do quê? Senhor. Um pouco difícil, né, estudar assim? Ei, não ria não, porque era desse jeito. Tive nota baixa por causa desse tipo de coisa.
Não ria não, porque eu tentei. Juro a você que eu tentei. Alguém mais tentou? Ó, tá vendo? Ó? Já estou na vantagem aí de santidade. Eu tentei viver desse jeito. Comecei a desprezar os estudos e eu só falava em Bíblia. Onde eu chegava, eu falava em Bíblia. Por quê? Porque se eu estiver falando de outra coisa, se eu falar de futebol, bicho, não dá. Futebol é secular, pô. Eu quero viver na santidade, na presença de Deus. Eu não posso falar de arte. Eita, Zaf agora chorou. Falei de futebol. Então eu tenho que falar de Bíblia o tempo todo. Eu só falava de Bíblia dentro de casa, só falava de Bíblia para minha mãe. O cara chegava e eu, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. E tome Bíblia, tome Bíblia, tome Bíblia. A vantagem é o seguinte, sentei num consultório médico, alguém vai sair evangelizado, né? Agora, se eu marcar a consulta de novo, não vai ter vaga. O povo olha assim e diz, ixi, lá vem o crente. Ô desgraça. Tente viver desse jeito e você vai começar a se separar dos seus próprios familiares. Você vai começar a se separar das pessoas que lhe rodeiam. Você vai começar a desprezar a sua vida, o corpo, as coisas da terra, do corpo, da vida. Perguntei outro dia a um colega, um amigo, e não vou dizer nenhum, porque está sendo gravado ali. Aí ele estava escutando música secular e tal. Ele passa o dia com fone de ouvido, trabalhando com fone de ouvido. Aí ele foi tirar onda comigo, eu olhei para ele e disse, ei, tu está ouvindo música secular? Aí ele disse, é. Aí eu disse, fala a verdade, tu vai pedir perdão, não vai? Vai pedir perdão. Se você viver nesse dualismo, você vai passar a vida inteira pedindo perdão. Você vai estudar desse jeito que eu estudava e no final você vai pedir perdão pelas palavras lá. O feudalismo era o modo de produção da Idade Média. Minha irmã disse que uma vez dormindo, eu falei, o feudalismo é o modo de produção. Quem vive desse jeito não consegue ter uma vida normal que corresponda à humanidade. Não consegue experienciar a vida em todos os seus aspectos, os aspectos que Deus criou para que vivêssemos. Não consegue produzir aquilo que Deus criou você para que você produza, não consegue glorificar a Deus em tantos e tantos aspectos que Ele nos criou para fazer. Porque você vive dividido e você não vive o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não está ensinando você a viver uma vida dual, não está ensinando você a fugir das coisas desse mundo. O Evangelho de Jesus não está nos ensinando um dualismo de secular e sagrado, não está ensinando um gnosticismo. O Evangelho de Jesus nos ensina que Deus criou o mundo e que Ele disse que é bom. Mas o mundo caiu. Há uma queda. O problema, então, não é o mundo, é a queda. Mas o Evangelho de Jesus Cristo também nos disse que Ele veio e Ele realizou a redenção. E Ele realiza a redenção em nós, não só nos salvando, como salvando todos os aspectos da nossa vida. E o Evangelho de Jesus nos ensina que, apesar da luta contra o pecado, e apesar de nós não vencermos o pecado agora, Ele nos salvará progressivamente e virá e consumará essa salvação. Ele vai completar essa obra. Isso é o que nos ensina o Evangelho de Jesus. Tem crente que não tem nem televisão em casa, meu amigo. Porque televisão é coisa de Satanás. O cara pede perdão por um acarajé. Ei, não diga que é você não, porque foi aqui que eu vi, viu? O caba consagrar o acarajé, não foi porque tem problema em consagrar, não, foi porque estava com medo. O caba se borra de medo de um acarajé. O caba vai ao cinema, só vai ao cinema se for para assistir os 10 mandamentos.
Eita, Jeová, os 10 mandamentos podem. Hoje eu vou poder ir ao cinema. Chega, mulher, leva o menino, leva tudo. Leva até a igreja com ele, para assistir os 10 mandamentos, né? Eu não assisti não, mas disse que foi bom, né? E tem gente que está pregando isso na igreja. Tem gente pregando regras que não vêm do Evangelho de Jesus Cristo, mas vêm do costume dos homens. Tem gente pregando regras na igreja que vêm da sua própria cabeça. Tem gente com a aparência de sabedoria, mas está pregando para você regras que não vêm de Jesus Cristo. Pregando legalismos, pregando regras que não são bíblicas. Tem gente que vem para a igreja para olhar se o irmão está vestido de calça ou de bermuda. E tem gente que vem ver se a menina está usando maquiagem ou não, porque maquiagem já sabe, né? É da mulher do Satanás. Aliás, é da amante dele. Vamos voltar para o texto? Porque Paulo diz lá no versículo 23 o seguinte, nos 22 e 23. Paulo estava falando aqui até mesmo de coisas que se desfaziam com o uso, como, por exemplo, a comida. Tinha gente querendo regrar o que você come. Dizer o que é que você come para purificar o corpo. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. E o cara vem, meu amigo, e prega, meu amigo, e fica fiscalizando a vida dos outros, meu amigo. Aí chega em casa, meu amigo, abre o computador, vai olhar pornografia e fazer justiça com as próprias mãos. Porque essas regrinhas não têm eficácia contra o pecado, os impulsos da carne. O Evangelho verdadeiro nos ensina uma vida que condiz com a realidade, criação, queda, redenção e consumação. O Evangelho verdadeiro nos conduz não a regrinhas. O Evangelho verdadeiro nos conduz a uma verdadeira espiritualidade. Uma verdadeira religião. O problema não está no corpo, o problema está no pecado que está no corpo. O problema não está nos meus membros, o problema está no pecado que habita os meus membros. Então, quem deve ser mortificado, então? Quem precisa receber a eficácia da morte de Jesus Cristo por meio da cruz? O corpo ou o pecado? Entenda, Jesus não veio destruir aquilo que Ele criou, Ele veio redimir aquilo que Ele criou. Ele veio nos tirar do pecado e não nos destruir por conta do pecado. O plano de Jesus é redentivo, Ele nos salva. E nos salva por completo, corpo, alma e espírito. Vamos para os versículos, para o capítulo 3, versículos 5 ao 10. Não vou me delongar mais muito, não. Entenda, você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo, nascendo de novo. Muitas vezes a gente ainda não entendeu essa mensagem. Não é uma questão de reafirmar, eu estou morto para o mundo, eu estou morto para o mundo, eu estou morto para os impulsos da carne. Não. É uma questão de conscientizar-se, é uma questão de saber, de receber a obra de Jesus Cristo.
Se você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você já foi tirado do império das trevas, Paulo diz aqui aos Colossenses isso, e já foi transferido, transplantado, como uma planta que é retirada de um terreno para o outro. E agora você está no reino do Filho amado de Deus, onde há luz. Agora você precisa adaptar as suas raízes. Eu preciso adaptar as minhas raízes. Eu preciso entender todos os dias o que é ver o mundo e a vida a partir da visão que Cristo nos deu. Ver o mundo e a vida a partir das lentes do cristianismo. Do cristianismo verdadeiro. Do cristianismo que condiz com a realidade. O cristianismo de Cristo, que é o Deus que criou todas as coisas. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Ora, façam morrer o quê? Façam morrer o corpo? Quando Paulo diz isso, ele está lançando um contraste com o ensinamento gnóstico que existia ali entre os colossenses. Ele está dizendo, vocês não têm que mortificar o corpo. O que vocês têm que mortificar são essas coisas. Paulo usa aqui o termo membros para falar desses vícios. No grego, o termo é membros. Mas não são membros. O que Paulo está querendo dizer é que não são os membros físicos, materiais, são os membros subjetivos, interiores. Que membros são esses? São vícios. Não são experiências da humanidade, mas vícios que desviam as experiências humanas, desviando o alvo e cometendo pecado, erro. Pecado é isso, é erro, desvio. Errar o alvo. E assim ele dá uma lista para a gente. Olha só, presta atenção. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Então Cristo nos libertou uma vez do pecado. Nos liberta hoje dessas regrinhas, mas Ele tem limites. Ele nos dá limites na sua palavra para que nós vivamos uma vida plena. Tá? Não ache que porque Ele libertou você... A gente ouvia a música da menina do PlayStation. E ela falava de a gente ter saído de uma gaiola. Eu fui tirada de uma gaiola, mas eu ainda não sabia voar. E eu queria saber voar. Vocês gostaram do PlayStation? Eu queria saber voar, mas eu não consigo voar. Eu fui liberta do pecado, mas eu ainda não fui liberta de outra coisa que veio após ser liberta do pecado. Essa religiosidade falsa, esses ensinos negativos, falsos, que nos desviam de um relacionamento com Cristo, nos dizendo que nós somos salvos por obras, pelo que fazemos, pela mortificação do corpo. E eu já estou perto de acabar. Paulo nos dá uma lista aqui, e essa lista começa com pecados sexuais, são imoralidades sexuais, desejos maus do coração e a ganância. Todos esses são pecados que têm a ver com o uso do outro, com pensar em si próprio. Schaeffer diz isso, que o pecado começa com a cobiça. Quando você cobiça o que é do outro. Quando você cobiça qualquer outra coisa. Quando você não põe o seu desejo nas coisas de Deus, mas cobiça. O que Schaeffer está dizendo parte de uma outra origem. A cobiça vem da falta de amor ao próximo. Quando você não ama o outro e ama a si mesmo a tal ponto de se idolatrar e usar o outro para satisfazer a você.
Imoralidade sexual é usar o outro para satisfazer a mim. O que é o casamento? O casamento é um compromisso. Eu não vou usar você. Eu vou me doar para você. E eu me comprometo com você. É por isso que a gente defende o casamento. É por isso que a gente fala de casamento. É por isso que Deus ama o casamento. Porque casamento é se doar para o outro e assumir um compromisso de uma vida com o outro. Eu não vou usar você. Eu vou me entregar a você. A segunda lista que Paulo nos dá segue nos versículos seguintes. Versículo 7, versículo 8. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena no falar. Agora você não está mais satisfeito em usar o outro, você quer destruir o outro. Você se ira, você se indigna. Eu tenho medo de dizer indigna, que eu acho que não tem esse U, mas enfim. Você quer destruir o outro, você fala mal do outro, você planta fofoca do outro, você quer destruir o outro. Não basta usar o outro, você quer destruir o outro. Essas são as duas listas que Paulo nos dá. Quando nós não amamos a Jesus, nós idolatramos alguma coisa. E isso geralmente é uma projeção de um desejo nosso. Portanto, nós idolatramos a nós mesmos. Quando não amamos a Cristo, não amamos o outro, nós amamos a nós. E isso é pecado. Amar a si mesmo a tal ponto de desprezar o outro, usar o outro e destruir o outro. Isso é pecado. Quando a Bíblia nos diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, ela parte do pressuposto de que você já se ama o suficiente. Agora está bom de começar a amar o outro. A única forma de viver uma vida equilibrada e real é viver o verdadeiro cristianismo sem invencionices. A única forma de vencer o pecado é viver um relacionamento íntimo com Cristo. A única maneira de viver verdadeira espiritualidade é ser liberto e limitado pela palavra de Deus. A palavra de Deus liberta, mas a palavra de Deus nos dá limites, nos quais nós vivemos em liberdade. Lembre-se disso, bote uma coisa na sua cabeça. O Deus que criou você é o Deus que escreveu a Bíblia. O cristianismo é verdadeiro, porque o cristianismo dá respostas a todas as questões da vida e nos leva a uma vida plena e equilibrada. Colossenses 3:12, agora no versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Paulo nos chama agora a viver e a nos revestirmos do amor. O apóstolo está dizendo aos Colossenses: ei, tire essa capa do velho homem, das coisas velhas, e revista-se com a nova capa, com a nova roupa. Pareçam com Cristo, porque Jesus nos fez para isso. Deus nos criou para sermos a sua imagem.
É isso que Ele está nos chamando para ser. Deus nos liberta, mas nos liberta para vivermos uma vida equilibrada e uma vida espiritual verdadeira. Não uma vida falsa, não uma vida inventada por nós mesmos. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Veja, agora Paulo já não fala no individual, não fala para o indivíduo, ele fala para que você entenda que você foi chamado a viver num corpo. Um corpo que se cuida mutuamente. Um corpo que não é um monte de membros, mas é um corpo. Ele funciona junto, bem ajustado, consolidado, alimentando. Uma parte alimenta a outra. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vivam em gratidão a Cristo, todas as áreas da sua vida, porque todas as áreas foram criadas por Deus. Francis Schaeffer, ele saiu do seu retiro do sótão, ele saiu da sua reclusão, do seu monastério, criado dentro da sua própria casa, e ele começou a falar de um cristianismo verdadeiro. Não mais um monte de invencionices que não correspondiam à realidade.